turma, beleza, beleza, beleza. DJ Denison mais uma vez aqui com vocês, tá? Aqui agora nós vamos apresentar, pessoal, o mapeamento, tá, personalizado da DDJ SB2, beleza? Um mapeamento top, completo, tá? Com vários efeitos exclusivos que você só encontra no mapeamento do DJ Denison, beleza, pessoal? O mapeamento mostrado aqui, tá? A gente consegue fazer em qualquer controladora para ser usado no virtual DJ, tá? Então não importa o modelo da sua controladora, a gente faz, tá? Então a gente tem aqui os LEDs na batida da música, efeitos exclusivos, efeito nos pads, efeito no jog, efeito quebra de ritmo, efeito no sampler, tá? Efeito de hotkey, função strings para fazer a capela e tudo mais, loop e botão de corte de deck, tá? Então mapeamento completo aqui na SB2, então a gente vai estar apresentando aqui, tá, pessoal? Então eu quero iniciar aqui, pessoal, mostrando o efeito no jog, tá? O efeito que eu deixei aqui no jog, tá? Lembrando que o mapeamento, pessoal, você recebe, ao aderir ao mapeamento, você vai receber dois mapeamentos com efeito no jog, que vai ser este efeito que eu vou mostrar aqui para você, e sem efeito no jog, tá? O mapeamento é o mesmo, a única coisa que muda é que um é com efeito no jog, para você fazer o efeito, e o outro mapeamento sem efeito, ele não tem o efeito no jog, pois eu deixo o jog na função original para você fazer squash, tá? Para quem faz aí a mixagem de sincronizar a música pelo jog, então eu deixo dois mapeamentos para você usar com efeito no jog e para você usar o jog original para quem gosta, tá? Então eu vou estar apresentando aqui, tá, este mapeamento no efeito no jog aqui, tá? Beleza, beleza, pessoal. Então eu vou mostrar aqui para vocês esse efeito no jog, tá? Mostrar aqui a função do efeito no jog para vocês, tá? Vamos disparar aqui a música. Que tu só pisava, hoje tá pisando em tu. Eu aprendi com o número 1. Então, pessoal, esse é o efeito no jog, tá? Que a gente faz um caqueado aqui, a gente brinca aqui com esse caqueadinho que a gente faz aqui com o fader do volume, mais o jog fazendo toda essa ativação, tá? Então a gente ativa aqui o efeito, tá? A gente ativa aqui o loop 1, tá? Diminui o loop, tá? Ativa o efeito que eu deixei aqui no shift, mais effect 03, tá? Que é effect 3, tá? Então aqui a gente ativa e desativa o efeito 3. Beleza? Clicando no shift. Então ativa e desativa o efeito 3, que é o efeito que vai o jog, tá? Quando você compra o mapeamento, eu te mando um vídeo tutorial ensinando toda essa configuração para você preparar o efeito aqui, tá? Então eu te mando o vídeo ou eu faço a instalação remota, fica a critério aí, beleza? Então esse é o efeito no jog, beleza? Muito legal aí pra gente estar curtindo aí esse efeito. Então vamos dar continuidade aqui, tá, pessoal? Aqui em cima, então, fiz algumas alterações, tá, pessoal? Então deixa eu desativar aqui, retornar aqui, beleza. Eu fiz algumas alterações. Então aqui nos botões de efeito, tá, eu deixei o loop, tá, um loop de 4, tá, diminuir loop e subir loop. Ficou desse jeitinho assim, tá? Então, pessoal, aqui eu deixei, tá? Aqui eu deixei pra fazer o loop de 4. Então toda vez que eu clicar aqui, tá, vai ser ativado o loop de 4, beleza? Que tu só pisava, hoje tá pisando, e tá pisando, e tá pisando em tu. Tá? E aqui a gente diminui loop e sobe loop. Eu aprendi com o número 1. Eu aprendi com o número 1. Tá? Muito utilizado o loop, tá? A base de 4, você diminui loop para você estar fazendo mixagem, fazer também
aí com fusão de alguns efeitos nossos aí, beleza? Então aqui é o nosso mapeamento de loop, tá? Então o efeito, tá? Para você ativar o efeito 1, tá? Eu deixei para você clicar no Shift e 1 você ativa o efeito 1, tá? Então se você gosta de usar efeitos, tá? Então aqui o 1 ele ficou livre, tá? Você pode colocar qualquer efeito aqui, tá? Basta você vir aqui, ó, com o seu mouse aqui no banco de efeito e aqui você escolhe qualquer um dos efeitos que você pode estar usando aí livre, tá? Então você pode ir treinando aí, tá? Eu gosto bastante de deixar o eco aqui, tá? Pra gente estar fazendo alguns efeitos de eco. Deixa eu tirar aqui o loop, beleza. Beleza, então aqui fica livre para você usar qualquer efeito aqui, beleza? Beleza, pessoal, a Shift e o 2, tá? É o nosso efeito de quebra de ritmo, tá? Então é o efeito de quebra de ritmo que a gente tem aqui, que a gente faz com o auxílio aqui também do slide, tá? Então a gente deixa o slide aqui no centro, tá? E aí a gente vai disparar a música. Eu nem precisei. Aí eu gosto de ativar o loop 1, tá? Ativar o loop 1, diminuir mais o loop um pouquinho. E aí eu venho e faço essa quebra de ritmo para fazer a passagem de um deck geralmente, tá, pessoal? Então a gente sempre faz, eu gosto de fazer essa quebra de ritmo, tá? Ativando o loop de 1, diminuindo mais o loop, tá? E ativando o efeito aqui no Shift 2, tá? E o Shift 3, tá? É o nosso, para ativar o nosso, deixa eu desativar aqui. O Shift 3 é pra gente ativar e desativar o nosso efeito no jog, tá? Então o efeito no jog ele tá no banco 3, tá? Então esse é o nosso banco de efeitos aqui da SB3, beleza? Então, pessoal, eu vou estar mostrando aqui os nossos pads, tá? Nossas funções dos pads, tá? E, inclusive, pessoal, a gente tem aqui, ó, o nosso efeito de LEDs nesta controladora, tá? Então, os LEDs na batida da música, tá? Tem muito esforço pra ver um rio escorrendo do seu olho. Eu só precisei esperar um tempo pra ver a sua cara de arrependimento. Tá, então a gente tem os nossos efeitos de LEDs, tá? Inclusive aqui também em cima, tá? Tá, então os LEDs ele fica acompanhando a batida da música, tá? Hotkey, pessoal, eu uso Hotkey, então eu gosto muito de usar o Hotkey aqui, ó. Então, pessoal, a gente tem também o efeito no Hotkey, tá? Além de você fazer o seu Hotkey, você pode então estar variando o efeito aqui no botão do filtro, que mais à frente eu vou mostrar os vários efeitos que a gente tem aqui. Então a gente deixa um efeito aqui, tá? E faz essa variação, efeito pitch, tá, pessoal? Então a gente tem aqui no Auto Loop, a gente tem o nosso Effect 01, tá? Lembrando que na SB2, tá, pessoal? Os pads só são esses 4 aqui de cima, tá? Então aqui não são os pads, aqui já é o botão de play, pause, kill, e eu não fiz nenhuma alteração aqui embaixo. Então a gente vai ficar com nossos bancos de pads aqui da SB2 aqui com 4 pads de efeito, tá? Nas outras controladoras que são 8 aqui, são 8 pads de efeito, tá? Então se você ainda não assistiu as 8 aí, a gente tem no nosso canal vídeo de várias controladoras com 8 pads, que vai mostrar os efeitos que tem aqui nas outras controladoras, beleza? Então aqui no Auto Loop a gente tem o nosso Effect 01, tá?
pessoal, aqui no nosso banco, no nosso pad 1, a gente tem o nosso efeito de aceleração, que eu gosto muito, tá, de estar fazendo junto com o loop, tá? Então, esse efeito de aceleração. Beleza, pessoal? Então nosso efeito de aceleração eu faço muito fazendo a fusão com o loop, tá? Começo com o loop, vou diminuindo o loop, tá? Até 1/4 mais ou menos, e aí eu ativo o efeito de aceleração que ele dá continuidade, tá? Nesse loop, beleza? Rio escorrendo do seu Nosso backspin com eco. ver um rio escorrendo do seu pra ver um rio escorrendo do seu Nosso break com eco também são efeitos exclusivos, tá, pessoal? Você não consegue baixar esses efeitos. Esses efeitos foi eu que criei, tá? Foram montados por mim, esse efeito. Então são efeitos exclusivos do meu mapeamento, beleza? Eu só preciso. Aqui a gente tem um loop, tá? A gente tem um loop de saída, tá? Uso muito para fazer a passagem de deck também. Pra ver a sua cara de arrependimento. Pra ver um rio escorrendo do seu. Beleza? Então nosso loop out, tá? Um loop de saída aqui, beleza? Aqui no nosso manual loop a gente tem o nosso banco de efeitos 02, tá? Então são os effects 02, são outros bancos de efeitos, beleza? Te deu de volta o que você plantava. Agora essa Então aqui a gente tem o nosso break longo, tá? Um break de saída, tá? Um break que a música vai dando o break, tá? Até você finalizar todo, beleza? Aqui no nosso pad 0, no pad 1 do nosso effect 02, tá? Deixa eu desativar aqui. Hoje eu aprendi e tu só pisar. Beleza, então aqui a gente tem o nosso eco 100%, tá, pessoal? Que eu uso muito também para fazer as viradinhas, tá? Mais uma variação de backspin com eco e break com eco, tá? Hoje tá Mais uma variação de break. E a gente pode estar, tá, pessoal, fazendo umas fusões do loop com esses efeitos, fica legal. eu aprendi. Tá? Então a gente faz, tá, essa fusão de loop com os efeitos, beleza? Bora ver aqui mais uma. Eu aprendi. Tá? Então a gente pode estar fazendo, tá, essa fusão de loop com os efeitos aqui nos pads, tá? Então aqui no sample a gente tem o nosso sample para você estar disparando as suas vinhetas, beleza? Aqui é o DJ Denison, porra! Aqui é o DJ Denison, porra! Aí, pessoal, é o seguinte, aqui eu deixei um efeito para você ativar, tá, no sample aqui da controladora, tá? Então você tem que fazer a configuração aqui vou mostrar aqui para vocês, aqui no sample, tá? Você vai clicar aqui ao lado e você vai fazer a escolha dos efeitos que você quer usar, tá? Então eu uso bastante o efeito eco, tá? Eu uso bastante o efeito eco, que é o que está nesse momento, tá? Então para mim ativar o efeito, então é shift mais vinil, botão do vinil, eu ativo e desativo, tá? Ativo e desativo. Então eu deixo geralmente o efeito ativado, tá? E aqui, pessoal, eu faço a variação do efeito, tá? Então aqui nesse botão aqui, tá, do fone, então esse botão aqui ele vai fazer a variação do efeito, tá? Então se eu for usar o eco, eu deixo ele variado tudo para cá, pro lado esquerdo, tá? E vou disparar a vinheta. Aqui é o DJ Denison, porra! E aí ele faz o efeito eco, tá?
DJ Denison. Tá? Eu uso também muito, tá, pessoal, o efeito pitch aqui, tá? Deixa eu desativar aqui o eco e usar o efeito pitch, tá? Então, deixa eu ativar aqui o efeito, tá? Aí aqui eu já deixo ele no centro, tá? Aqui é o DJ Denison, porra. Aqui é o DJ Denison, porra. Beleza, pessoal? Então, um efeito aqui no sample, tá legal? A gente vai aqui mostrar, tá, pessoal? A função Stings aqui para você fazer a capela, tirar a voz, deixar a batida. Aqui no botão de agudo, médio e grave, tá? Então, deixa eu parar aqui, deixa eu ajeitar aqui. Eu aprendi com o número 1. Aqui, pessoal, é o seguinte, Shift mais Sync, tá? A gente faz a transformação do botão de agudo, médio e grave para a função Stings, tá? Então, no momento aqui eu já estou ativado aqui a função Stings, mas se eu quiser usar a função original de botões de frequência, tá? Shift mais Sync, beleza? Eu tenho o meu botão de agudo, médio e grave, beleza? E clico Shift mais Sync, eu vou ativar a função Stings. Você consegue ver essa mudança no virtual, tá? Então, aqui no virtual, você olha para o seu virtual, nos botões aqui do virtual, tá? Você vê se ele está ativada a função vocal ou não, tá? Nesse momento já está ativada a função Stings, tá? O universo trabalhou por mim. A otária que tu enganava, hoje dá mais bala de tu. Eu aprendi com o número 1. Que tu só pisava, hoje tá pisando em tu. Eu aprendi com o número 1. Beleza, pessoal? Então muito utilizado aí pra gente fazer a capela, tirar a voz, deixar a batida, voz e batida. Fica muito top mesmo. Rafaela Santos. Beleza, pessoal? Então aqui a gente tem a nossa função Stings aqui no botão de agudo, médio e grave, tá? E aqui no botão abaixo a gente tem o nosso filtro, tá? Que a gente tem vários efeitos aqui, beleza? Deixa eu deixar aqui no filtro, beleza? Deixar aqui no filtro, opa, passou. Vamos lá, deixar aqui no filtro, tá? Você, Rafa, vai. Eu precisei de muito esforço. Era um rio do seu. Nosso botão de filtro. E aí, pessoal, a gente consegue fazer vários efeitos neste mesmo botão, tá? Então você vai clicar no Shift mais Kill, tá? Se você estiver usando o lado A, você vai clicar deste lado, o lado B deste lado, tá? Clique Shift mais Kill, ele vai fazer a alteração já, tá? Vai atuar outro efeito já aqui. Você consegue ver o efeito que está atuando na sua tela no botão do filtro do virtual, beleza? Eu só precisei esperar um tempo. Agora é sua vez de... Esse efeito, um loop aqui, tá? Um loop também, loop roll, tá? Então um efeito muito legal aqui para você estar usando no botão do filtro, tá? Agora é a minha vez de rir da sua cara. Beleza? Então você vai variando o efeito aqui, tá? Vários efeitos legais, o efeito pitch, que é o que a gente usa aqui no efeito pitch, reverb, tá, pessoal? Nem precisei fazer muito esforço pra ver o rio escorrendo do seu olho. Aí você pode fazer o efeito reverb também, tá? O efeito espiral. Só precisei esperar mais um Tem alguns efeitos que não combinam com certo tipo de música, tá? Você pode também fazer a função a capela aqui pelo botão do filtro, tá? tempo.
pra ver a sua cara de arrependimento. Te deu de volta o que você plantava. Agora, beleza? Vamos ver aqui um efeito cut. sua vez de chorar, a minha vez de rir da sua cara. Tá, então tem alguns efeitos aqui pra gente estar fazendo mixagem legal, tá? Distorção, um efeito não é legal, um efeito Que eco. tu enganava, pois que eu aprendi. Se você quiser pôr eco na música, você consegue pôr aqui também e vai ajustando. Quanto mais girar, mais eco ou menos eco, beleza? Aqui a gente tem nosso flange, muito top. A otária que tu só pisava, hoje tá pisando em tu. Eu aprendi com o número 1. Beleza, pessoal? Um efeito flange e o nosso filtro, beleza? Então aqui a gente tem vários efeitos aqui no botão do filtro, beleza? Botão de corte de deck, tá, pessoal? Eu deixei aqui no vinil, tá? Para você estar fazendo a sua passagem de deck automático, tá? Você vai preparar a sua música, tá? Pessoal, só uma dica aqui, tá? Deixa eu deixar aqui, só uma dica bacana aqui que eu deixei aqui também, tá? Shift mais Kill, tá? Shift mais Kill, beleza? Eu consigo, tá, estar variando a minha posição de Hotkey, tá? Então, de onde eu vou querer iniciar o Hotkey, tá? Se eu uso Hotkey, então às vezes eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 pontos de Hotkey, por exemplo. Então, se eu quiser iniciar a música, tá, no Hotkey 2, tá? Então eu venho aqui, ó, eu venho aqui e faço, tá? Busco o meu Hotkey 2. Então, em tela eu já estou no meu Hotkey 2 preparado aqui. No meu deck. Então aqui Shift mais Kill, ele faz essa variação. Então conforme você tiver Hotkey, ele vai variando e deixando na agulha, tá, no ponto que você tiver interesse do seu Hotkey, beleza? Rafaela, se você disser que quer voltar, eu digo vamos, a gente não tá. Então pessoal, botão de corte de deck, tá? Ele quebra o ritmo mesmo, automaticamente ele quebra o deck e já passa já para música, pro próximo deck, tá? Automático. Então no vinil, não importa o lado que você faça, tá? Ele vai variar, tá? Ele vai fazer o corte, tá? Independente de qual lado você clicar aqui ou aqui ou aqui, tá? Joga a mão em cima, joga a mão em guidão. Beleza, pessoal? Então é o nosso botão de corte de deck, tá? Pessoal, eu deixei também aqui uma função para você estar mudando, tá? A sua janela do sampler, tá? Então o seu banco de sample. Então se você monta vários bancos de sample, tá? Você clica aqui no Shift e no Keylook, tá? E ele vai fazendo a passagem, tá? Dos bancos de sample para você, beleza? DJ Denison! DJ Denison! E o baile! Beleza, beleza, pessoal? Então a gente tem aqui, tá? Shift mais Keylook, tá? A nossa variação de janela, a nossa mudança do banco de sampler, beleza? Muito legal também essa função para quem usa bastante banco de efeitos aqui, beleza? Vamos ver o que a gente tem mais aqui. Beleza, beleza. Então é isso, pessoal. É isso que eu queria estar apresentando aqui para vocês, tá? O que eu tenho para apresentar para vocês da DDJ SB2, tá? Esse mapeamento aqui, tá legal, pessoal? Então você pode, tá? Não importa a sua controladora, se você tiver interesse em aderir ao mapeamento do DJ Dennis, tá? Então todas essas funções, tá, a gente consegue fazer para qualquer controladora, para se você está usando no Virtual DJ, beleza? Valeu, pessoal, valeu.